Vamos falar de propriedades periódicas, ou seja, vamos falar da afinidade eletrônica. Para alguns autores, chamada de eletroafinidade. Bem, ao pé da letra, o que seria afinidade eletrônica? Veja que o termo é bem sugestivo. Afinidade, ter afinidade, gostar de, eletrônica, elétrons. Então, é uma propriedade periódica que mede o, digamos, entre aspas, gostar ou não, no caso mais precisamente, gostar de elétrons. Ou seja, eu posso afirmar que o conceito é a energia envolvida, absorvida ou liberada, importantíssimo, é a energia envolvida. Alguns livros de ensino médio falam apenas que a afinidade eletrônica é a energia liberada quando você adiciona um elétron a um átomo gasoso de forma isolada. Ao pé da letra, isso está errado. Na realidade, a afinidade eletrônica é a energia envolvida. Ela pode ser absorvida ou ela pode ser liberada quando nós adicionamos um elétron a um átomo gasoso e isolado. Bem, como eu disse que a energia ela pode ser absorvida ou liberada, então eu vou ter fenômenos endotérmicos e exotérmicos. No caso, como seria uma afinidade eletrônica dentro de um processo endotérmico, tipo um ΔH maior que zero? Seria naquele momento em que o ânion formado, porque você vai adicionar um elétron ao átomo, então quando ele, a espécie neutra, recebe um elétron, ele fica com uma carga negativa, no caso transformando-se em um ânion. Ocorre quando o ânion formado for menos estável que a espécie neutra. Como assim? Veja só, digamos que eu tenho um átomo de nitrogênio, gasoso, isolado, e eu vou adicionar um elétron ao mesmo. Quando eu adiciono esse elétron, ele vai transformar-se em N- no ânion nitrogênio. Quando eu joguei esse elétron, eu preciso ter ideia de que quando ele se transformou em um ânion, eu preciso saber se o ganho desse elétron é algo favorável ou desfavorável para ele. Se for desfavorável, ou seja, se a formação do ânion for torná-lo menos estável do que era antes, isso não vai ser algo favorável, então vou ter que fornecer energia. Bem, na configuração eletrônica, lá na camada de valência do nitrogênio, no atômico 7, nós temos 2s2, 2p3. O que nos importa aqui é o subnível 2p3, porque é o subnível da camada de valência que está semi-preenchido, que é ele que vai ser responsável por receber esse elétron. Veja aqui no nosso slide, vou pegar aqui um apontamento, veja que eu tenho a configuração 2p3, mas essa configuração 2p3 ela está dividida em três orbitais. Eu tenho o px, o py e o pz. Como ela é p3, perceba que aqui eu tenho uma simetria de distribuição de elétrons. Perceba que eu tenho uma configuração que nós chamamos dentro da química de uma configuração semi-estável. Caso ele fosse 2p6, ele ficaria com uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Como aqui nós temos 2p3, ele está, digamos, semi-estável. Isso para ele é algo semi-favorável. Então quer dizer que a tendência que o nitrogênio tem é de, quando estabelecer uma ligação química, não ganhar só um elétron, e sim ganhar três, para completar os orbitais Px, Py e Pz. Mas no nosso exemplo, no caso da afinidade eletrônica, nós adicionamos somente um elétron. Quando esse um elétron foi adicionado, ele ocupou um desses orbitais, Px, Py e Pz. No caso, só por questão mesmo prática, nós colocamos ele no primeiro orbital da esquerda para a direita. Nada me impede que eu tivesse colocado esse elétron aqui, por exemplo, no Py ou no Pz. Mas, professor, isso não ia mudar a energia? Não. Esses três orbitais pertencem ao mesmo subnível, subnível 2p. Se eles pertencem ao mesmo subnível, eles têm a mesma energia. Se eles têm a mesma energia, eles são ditos orbitais degenerados. Bem, perceba que aqui eu respeitei a regra de Rand. O que é que diz mesmo a regra de Rand? De que um orbital só receberá o segundo elétron depois que todos os outros orbitais do mesmo subnível ou de mesma energia tiverem recebido o primeiro. Perceba que quando eu adicionei um elétron, o nitrogênio deixou de ficar 2p3 semi-estável e ficou 2p4. Perceba que eu quebrei essa simetria eletrônica. Ele era semi-estável e agora ele não passou a ser estável. O que seria mais estável para ele? Tornar-se P6 e eu o tornei P4. Isso não é favorável. Nesse caso, esse ganho de elétron vai acontecer? Digamos que sim, pode acontecer. Mas para que aconteça, eu tenho que fornecer energia, como se eu fosse pagar, tipo, ei,
tu quer um elétron? Ele diz, não quero, eu queria 3. Não, só posso te dar um. Mas fala o seguinte, pega esse elétron que eu te dou um bônus, eu te dou um dinheiro, eu te dou uma energia. Então eu tenho que forçar ele a segurar esse elétron, ou pelo menos ajudar a ficar com esse elétron. Estou dando algo em troca. Então, um processo o quê? Endotérmico. Observação. O nitrogênio no atômico 7 possui orbital 2p com 3 elétrons desemparelhados. Bem, fiquemos atentos que esses elétrons desemparelhados em cada orbital, nós também chamamos de elétrons celibatários. No caso aqui, o 2px2, esses elétrons estão emparelhados, mas esses dois estão desemparelhados, mostrando-se numa configuração estável, que já foi citada. Absorver o novo elétron, o S, elétrons, implicaria emparelhá-lo, causando uma repulsão eletrônica e uma situação energicamente desconfortável. Ou seja, adicionar esse elétron dentro de um orbital que já tem um novo elétron vai fazer com que ele sofra o quê? Uma repulsão eletrônica nova. Então essa repulsão eletrônica, para diminuir, eu tenho que fornecer energia. Bem? Então entenda. Regra geral, quando é que o processo será endotérmico de afinidade eletrônica? Quando a formação do ânion for menos favorável para a espécie ali analisada. Vamos em frente. Bem, se você teorizou que adicionar um elétron, transformando ele numa espécie menos estável, é absorvendo energia, então eu posso afirmar que exotérmico seria quando o ânion formado for mais estável que a respectiva espécie neutra. Exemplo, vamos pegar o átomo de flúor, número atômico 9, que ele é o principal representante da família dos halogênios, antiga família 7A, grupo 17. Eu vou adicionar um elétron ao mesmo. Quando eu adiciono um elétron, eu o transformo no ânion fluoreto, todos no estado gasoso e todos de forma isolada. Perceba que o flúor, por pertencer à família 7A, ele termina na sua camada de valência 2s2, 2p5. Então nós temos aqui 2s2, 2s2, p4 com mais um, p5. Perceba que aqui, ao contrário do nitrogênio, eu não tenho nem uma semi-estabilidade, nem uma estabilidade completa. Mas perceba, se eu adicionar um novo elétron, no caso foi adicionado esse aqui, se eu o adicioná-lo ao átomo de flúor, eu transformaria em 2p6, ou seja, todos os orbitais estarão emparelhados. Isso é uma situação que é muito favorável, porque nesse caso o flúor vai ficar com uma distribuição eletrônica semelhante à de um gás nobre. Perceba? Então, os elementos da família 7A tendem a ganhar elétron por espontaneidade. Ao ganhar um elétron, eles ficam estáveis. Por isso que nas ligações químicas, os halogênios vão ganhar um elétron. Então, os halogênios, o principal representante aqui, o flúor, quando recebe um elétron, somos em um ânion, ficando numa situação mais favorável do que quando era antes. Observação. Visto que o átomo de flúor possui configuração 2p5, como já foi citado em sua camada de valência, a absorção de um novo elétron proporcionará a configuração eletrônica 2p6, semelhante à configuração de um gás nobre, que é justamente isso que o átomo, ou que os átomos desejam tanto, ficarem semelhantes configuração de gás nobre. Tenha em mente uma coisa para entender bem a afinidade eletrônica e suas particularidades. Como a gente está falando que um átomo vai receber o elétron, você pode estar se perguntando, certo, Éder, mas esse elétron vai ser recebido na eletrosfera, mas quem que vai fazer com que ele fique ou não fique? Isso é importante. Quem segura os elétrons dentro de um átomo é o núcleo. Quanto mais próximo o núcleo estiver desses elétrons da eletrosfera, mais atraídos eles estarão. Entenda, a afinidade eletrônica baseia-se no fato de um átomo receber um determinado elétron e possuir capacidade de prendê-lo em sua eletrosfera. Ou seja, não adianta eu jogar um elétron no átomo. Eu tenho que imaginar que a afinidade eletrônica é a capacidade que um átomo tem de receber elétrons e prendê-los, ficar com eles. Nesse momento você pode estar se perguntando, eu já li que os metais não têm afinidade eletrônica. Pelo contrário, eles têm afinidade eletrônica. Só que entenda, os metais, regra geral, são espécies grandes. Como são espécies grandes, o núcleo está muito distante da camada de valência. Então quer dizer o seguinte, que se eu adicionar um elétron a um metal, tipo como o sódio, por exemplo, vamos pegar aqui só como exemplo, se eu jogar um elétron nesse átomo, o que é que vai acontecer? Ele é tão grande que ele terá dificuldade de segurar aquele elétron que entrou lá na sua camada de valência. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fornecer energia para o átomo
para ajudá-lo a segurar esse elétron. Então, nesse caso, eu espero que a afinidade eletrônica dele seja o quê? Positiva e não negativa. Quando será negativa? Regra geral, quando os átomos forem pequenos, porque o núcleo estará muito perto da camada de valência e assim ficará fácil do núcleo segurar esse elétron adicionado. Entendamos. Um fator principal, ou um principal fator determinante para tal capacidade é a carga nuclear, ou seja, a força do núcleo, a quantidade de prótons, associada à distância ao referido elétron adicionado. Aquilo que eu já expliquei. Quanto mais perto o núcleo estiver da camada de valência, maior será a sua afinidade eletrônica. Bem, eu posso afirmar sempre que é só o raio atômico, Edson? Não. Aqui eu trouxe alguns fatores determinantes na afinidade eletrônica. Por exemplo, carga nuclear efetiva, chamada de ZEF. Eu vou analisar de que modo a força do núcleo está ali presente. É um núcleo muito pesado? É um núcleo muito leve? Como é que esse núcleo é? A questão da repulsão eletrônica. Perceba que em alguns casos o elétron já vai entrar em um orbital que já existe um representante lá. Claro que esse elétron vai chegar dentro de um local que já tem um elétron. Haverá o quê? Repulsão eletrônica. Então tenho que observar isso também. E uma outra coisa, eu tenho que observar o tipo de subnível envolvido na recepção eletrônica. Ou seja, eu tenho que observar qual é o subnível que vai receber. Lembre, dentro de uma mesma camada eletrônica, exemplo, a camada 2, entenda, regra geral, os orbitais S, que constituem o subnível S, os P e o D não possuem a mesma energia. Logo, eles não estão também na mesma distância do núcleo. A gente imagina que os orbitais do tipo S estão mais próximos do núcleo do que os orbitais do tipo P, que estão mais próximos do núcleo do que os orbitais do tipo D, e assim sucessivamente, regra geral. Sendo assim, de maneira geral, podemos afirmar que a afinidade eletrônica ela é o quê? Inversamente proporcional ao raio atômico. Como assim, Eder? Lembra que eu te falei? Quanto menor for o átomo, mais perto o núcleo estará da camada de valência, mais fácil será desse núcleo segurar esse elétron que foi adicionado. Então, ela varia inversamente proporcional ao raio. Lembra? Nos períodos, aumenta no sentido da esquerda para a direita, conforme ocorre o aumento da carga nuclear. Lembra que da esquerda para a direita, dentro de um período de uma linha horizontal, o raio diminui. Se o raio diminui, logo a afinidade eletrônica vai o quê? Aumentar. Nas famílias, ou seja, nos grupos, aumenta no sentido de baixo para cima, conforme diminui o número de camadas eletrônicas. Porque entenda que quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior será o átomo. Então, se nas famílias o raio cresce de cima para baixo, obviamente a afinidade vai crescer inversamente, de baixo para cima. Nós temos aqui um exemplo da variação da afinidade eletrônica dentro da tabela periódica, e só para você observar, por exemplo, tem metal, tal como o berílio, que a sua afinidade eletrônica é o quê? Positiva, mas o lítio, a sua afinidade eletrônica é o quê? Negativa. Lembra? Regra geral, os metais tendem a absorver energia para receber elétrons, mas aqui eu vou ter que imaginar o que aconteceu para esse lítio, por exemplo, liberar energia, ou seja, por que para ele foi mais fácil receber elétron do que o berílio? Perceba que a variação geral, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Comportamento da afinidade eletrônica ao longo da tabela periódica. É só um exemplo trazido aqui. Você observou que é um fato curioso na família 7A, ou seja, o grupo 17? Eu tenho flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Perceba que, regra geral, a afinidade eletrônica ela deve crescer de baixo para cima. Beleza. O iodo 3,06, menos 3,06. Bromo, menos 3,37. Cloro, menos 3,62. Até o momento tudo bem, porque eu estou diminuindo o raio, então estou aumentando a afinidade eletrônica. Logo, o flúor, que é menor que o cloro, deveria ter uma afinidade eletrônica maior que a do cloro. E ele tem uma afinidade o quê? Menor. Cuidado com essa inversão dos valores de afinidade eletrônica entre o flúor e o cloro. Motivo muito possível de ser trazido na sua prova do ITA. Já foi trazido em provas de concurso de mestrado, por exemplo, da Universidade Federal do Piauí. Então, entenda. O flúor, mesmo tendo raio atômico menor, que o cloro, ele possui uma afinidade eletrônica menor que o cloro, que se situa logo abaixo. Ou seja, você percebeu aí que só o fato do tamanho não adiantou.
Ou seja, porque o flúor, sendo muito pequeno, ele deveria ter uma afinidade eletrônica maior que o cloro. Então, aqui aconteceu o quê? Uma anomalia. Então, eu tenho que proporcionar ao aluno uma possível explicação. Como explicar tal fato, professor? Simples, ó. Tal explicação deve-se ao fator carga nuclear efetiva e repulsão eletro-elétron na camada de valência. Professor, não entendi. Não, vamos ver o seguinte. O flúor, ele é menor que o cloro, indiscutivelmente. Mas entenda, o flúor só tem duas camadas eletrônicas. Se você adicionar um elétron, ele vai completar o octeto, 2s2, 2p6. Tudo bem. Mas lembre que a camada de valência 2 do flúor, a camada 2, N igual a 2, só suporta no máximo quantos elétrons? 8. Então, a adição de um elétron vai fazer com que atinja o oitavo elétron ali permitido, ou seja, já tem uma situação de repulsão eletrônica ao máximo. Ao passo que no cloro, a camada de valência 3s2, 3p5, ao receber um elétron, tornar-se-á 3p6. Vai ficar semelhante a um gás nobre. Tudo bem? Só que a camada de valência do cloro é a camada de valência 3, N igual a 3. E a camada de valência N igual a 3, ela suporta até 18 elétrons. Então aqui eu vou imaginar o seguinte, que a adição de um novo elétron vai causar repulsão eletrônica? Claro que vai causar. Só que vai causar repulsão eletrônica numa camada de valência que suporta até 18. E a minha chegada, elétron, eu ainda sou o oitavo elétron. Ou seja, a camada suporta ainda mais 10. Então vamos imaginar que a camada ela é espaçosa e de que ela suporta grandes repulsões eletrônicas. Então, se eu suporto várias repulsões eletrônicas, eu posso imaginar que a adição de um novo elétron não vai ser tão difícil para mim. Então, uma explicação que você poderia trazer era de que o cloro, mesmo sendo maior que o flúor, ele consegue prender melhor o elétron. Por quê? Porque o aprisionamento dos elétrons no cloro são de natureza de repulsão eletrônica mais baixa do que os do flúor. Nota geral. Observe a variação energética das duas primeiras afinidades eletrônicas para o átomo de oxigênio. Das duas primeiras afinidades. Eu fiz a primeira afinidade eletrônica, que pode ser positiva ou negativa, e eu vou fazer uma segunda afinidade eletrônica, ou seja, a adição de um segundo elétron em etapas. Perceba, o oxigênio, ao receber um elétron, ele se transforma no íon O-. Perceba que, ao receber esse elétron, o ΔH dele foi menos 142 kJ por mol. Esse sinal negativo, faz com que eu imagine que receber esse elétron, no caso o oxigênio, foi algo bacana, foi favorável, ele conseguiu prender. Mas quando eu peguei esse íon formado, adicionei um segundo elétron, a adição do segundo elétron agora já foi um fator positivo, ou seja, a adição de um segundo elétron já tem uma carga endotérmica. Como explico isso? Perceba que a segunda afinidade eletrônica do oxigênio, assim como dos átomos dos demais elementos químicos, será sempre positiva, ou seja, endotérmica. Pelo simples fato de haver necessidade de o átomo absorver energia para que consigamos aproximar um ânion, que ele já foi formado na primeira afinidade eletrônica, de um novo elétron. Então eu tenho um ânion com carga negativa e eu tenho um elétron com carga negativa. Eu vou tentar aproximar os dois. Então, como eu sei que os dois estão dotados de carga negativa, aproximá-los faz com que haja o quê? Repulsão eletrônica. Então vou ter que fazer o quê? Adicionar uma energia ali para dizer, ei, calma, gente, vamos se unir, eu estou dando isso aqui em troca a vocês, energia. Então lembre, a segunda afinidade eletrônica de um átomo, ela tende a ser positiva. Questão aplicação. Sejam as afirmações, uma questão baseada no que o ITA poderia trazer. A adição de um elétron ao átomo de sódio gasoso libera maior quantidade de energia do que no átomo de alumínio. Afirmativa 2. As afinidades eletrônicas dos elementos do grupo 1b, família 11, os metais de transição externa, são menores do que zero. Ou seja, são menores do que zero, então ele está afirmando que é um fator exotérmico, ou seja, uma coisa favorável. 3. A diferença entre a primeira energia de ionização do oxigênio e a do nitrogênio maior do que zero. Aqui eu já fiz um acréscimozinho daquela propriedade periódica chamada energia de ionização, que é a energia que você tem que fornecer a um átomo para que dele, na fase gasosa isolada, você arranque o seu elétron mais fracamente ligado, o seu elétron de valência. 4. O hidrogênio possui alta energia de ionização e afinidade eletrônica menor que zero. Está ou estão corretas ou corretas? A. Todas as alternativas, apenas 2, 3 e 4, apenas 1, 2 e 4, apenas 2 e 3,
ou apenas 3? Vamos à nossa resolução. Afirmativa 1. A adição de um elétron ao átomo de sódio, que é um metal gasoso, libera maior quantidade de energia do que no átomo de alumínio. Ele está dizendo o seguinte, que adicionar um elétron para o sódio é muito mais fácil do que adicionar um elétron para o átomo de alumínio. Vamos lá. A adição de um elétron ao átomo de alumínio, número atômico 3, participante da família 3A, que termina em 2s2, termina em S2P1, faz com que haja preenchimento do orbital 3s1, que se encontra muito distante do núcleo do que os elétrons adicionados ao átomo de sódio. Aqui, peço até perdão, não é o preenchimento do orbital 3s1, porque no caso do alumínio, aqui é 3s2 e 3p1. Quem vai preencher 3s1 é o sódio. O que é que vai acontecer aqui? No caso do alumínio, eu adicionando um elétron, eu adicionaria um elétron no subnível 3p1, que é um subnível mais distante do núcleo. E quando eu adicionasse um elétron ao átomo de sódio, esse elétron no átomo de sódio, ele ia ser adicionado justamente no subnível 3s1. Quando eu adicionaria esse um elétron, eu ia transformá-lo em 3s2. Beleza. O subnível 3s está mais perto do núcleo do que o orbital 3p do alumínio, que está mais distante. Ou seja, eu imagino que o elétron fique mais preso, no caso do sódio, no orbital 3s2, do que no caso do alumínio, que seria 3p1. Ou seja, o orbital do alumínio que ia receber esse elétron, o orbital 3p1, que está um pouco mais distante do núcleo, então não teria uma atração nuclear tão alta. Então teria que fornecer energia, ou pelo menos não seria tão favorável. Resumo. Por qual motivo o sódio libera mais energia do que o alumínio quando recebe um elétron? Porque o elétron adicionado, o alumínio, no caso o elétron adicionado ao átomo de sódio, vai ser adicionado num subnível da camada 3 mais próxima do núcleo do que o elétron adicionado no alumínio, na camada 3, que vai estar mais distante do núcleo. Então aqui no caso eu tenho sódio 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, o alumínio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Veja que eu destaquei de vermelho os subníveis com seus respectivos orbitais que receberão esse elétron adicionado. Eu tenho no caso do sódio que o elétron a ser adicionado vai ocupar o subnível 3s1, que é um orbital interno da camada 3, está mais próximo do núcleo. Isso faz com que haja uma maior atração nuclear, ou seja, eu consiga prender mais esse elétron. No caso do alumínio, o orbital que vai receber esse elétron da camada 3 não é um orbital interno, mas sim um orbital mais externo. Lembra? S, P, D e F, em ordem de distância. Isso proporcionará uma menor atração nuclear. Nesse caso, a nossa afirmativa ela é verdadeira. Afirmativa 2. As afinidades eletrônicas dos elementos do grupo 1b, família 11, no caso, os metais de transição externa, são menores do que zero. Se são menores do que zero, então é porque é um fator exotérmico, ou seja, é algo que proporcionará uma estabilidade ou algo favorável. Vamos considerar o átomo de cobre, número atômico 29, como representante do referido grupo. Então nós temos aqui a distribuição do cobre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d9 e não 4s2, 3d8. Lembre que o cobre é um dos poucos elementos da tabela periódica que tem uma configuração eletrônica, digamos, irregular. Isso nós ainda vamos estudar um pouquinho em alguns vídeos posteriores. Então eu vou ficar com 4s1, 3d9. Quando ele receber um elétron, ele vai preencher justamente o orbital 3d, no caso 10. Outra coisa, perceba que a camada de valência aqui é a camada 4s1. O elétron que vai entrar numa camada 3, mais precisamente o subnível D, ou seja, o elétron que vai ser adicionado vai entrar numa camada interna mais próxima do núcleo, ou seja, vai ter uma maior atração nuclear, ou seja, o núcleo poderá segurar esse elétron. E eu ainda vou ficar com algo mais interessante. A minha camada interna ela vai ficar semelhante à camada, olha só, 3s2, 3p6, 3d10. Ou seja, a camada 3 vai ficar totalmente preenchida. Isso, para alguns metais, é como nós afirmamos que eles adquirem uma configuração de pseudo-gás nobre. Professor Éder, o que seria uma configuração de um pseudo-gás nobre? A configuração de um pseudo-gás nobre é quando um metal adquire na camada interna, na penúltima camada,
o preenchimento total de seus elétrons, 18 elétrons. Então aqui, ó, a distribuição eletrônica de um pseudogás nobre, no caso a nossa afirmativa é verdadeira. O elétron adicionado vai ocupar um subnível de uma camada interna, no caso a camada 3. Afirmativa 3. A diferença entre a primeira energia de ionização do oxigênio e a do nitrogênio é maior que zero. Vamos ver uma coisa. O oxigênio ele termina em 2s2, 2p4. Se eu for tentar arrancar um elétron, eu vou arrancar justamente esse elétron aqui que está o quê? Ó, emparelhado, que está ocorrendo o quê? Repulsão eletrônica. Quando eu efetuar a primeira ionização, ou seja, quando eu fornecer energia para arrancar o elétron, perceba que, de um certo modo, eu não precisaria de tanta energia, por dois motivos. Quando eu for tentar arrancar o elétron, esse elétron já está sofrendo repulsão eletrônica, algo que me favorece. Motivo 2. Quando eu arrancar esse elétron, ele vai ficar com uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. 2p1, p2, p3. Quando eu for analisar o nitrogênio, é um pouco diferente. O nitrogênio termina em 2s2, 2p3. Ele já está com uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre? Não, mas ele está o quê? Semi-preenchido, é como se fosse semi-estável. Alguns autores até chamam de semi-gás nobre. Não existe isso, mas só para você entender que caso ele fosse 2p6, estaria semelhante a um gás nobre. Como ele aqui é 2p3, ele está com uma semi-estabilidade. Se eu for tentar arrancar um elétron dele, eu vou arrancar elétron do subnível 2p. Mas professor, por que o senhor não arranca do subnível 2s? Porque eu vou arrancar o elétron da camada de valência do subnível mais externo. No caso, entre 2s e 2p, o subnível mais externo é o subnível p. Então, arrancar esse elétron, mesmo que ele não tenha repulsão eletrônica dentro do seu orbital, eu terei dificuldade, porque eu estarei quebrando uma semi-estabilidade. Para entender essa exceção, vamos observar que o oxigênio apresenta um par de elétrons emparelhado em um de seus orbitais 2p, enquanto que o nitrogênio não apresenta elétrons emparelhados no seu estado fundamental. Como elétrons são cargas negativas, eles se repelem, portanto, a situação de um par de elétrons emparelhados não é plenamente confortável. Outro ponto que podemos comentar é que o cátion O+, é mais simétrico que o cátion N+, ou seja, mais simétrico, ou seja, semi-estável do que o cátion N+. Essa maior simetria torna mais favorável a ionização do oxigênio em detrimento da ionização do nitrogênio. Então, entenda. Se é mais fácil arrancar elétrons do oxigênio, então eu vou afirmar que a energia de ionização do oxigênio ela é menor que a energia de ionização do nitrogênio. Sendo assim, a primeira energia de ionização do oxigênio é menor que a primeira ionização do nitrogênio. Concluímos que a diferença ela vai ser negativa e não positiva. Nesse caso, a afirmativa é falsa. E para fechar com chave de ouro, o hidrogênio possui alta energia de ionização e a afinidade eletrônica menor que zero. Vamos lá. Lembra que o átomo de hidrogênio é o elemento químico cujo seu átomo tem o menor número de prótons, número atômico 1. O átomo de hidrogênio possui um raio atômico muito pequeno. No caso, ele é o raio menor da tabela periódica. Entenda que se ele é muito pequeno, o núcleo vai estar muito perto do seu elétron de valência. Se eu quiser arrancar esse elétron, vou ter que proporcionar um grande ganho energético, ou seja, vou ter que colocar muita energia para conseguir arrancar esse elétron, porque o núcleo está segurando ele muito forte. Isso no caso da ionização. Caso eu vá jogar um elétron, ou seja, fazer a afinidade eletrônica, esse elétron vai entrar muito perto do núcleo, ou seja, o núcleo vai ter uma capacidade de segurar esse elétron com muita força. E uma outra coisa, esse elétron que foi adicionado, ele foi adicionado na camada 1 e fez com que ele, que antes era um S1, tornasse agora um S2, semelhante a um gás nobre. Ou seja, eu estou dizendo a você que, por ele possuir um raio atômico muito pequeno, o que contribui para que apresente uma elevada energia de ionização e uma afinidade eletrônica alta. Por quê? Porque ele sendo pequeno, o núcleo consegue segurar e recebendo esse um elétron, ele fica com a configuração S2, o ânion H-, o ânion hidreto. Pois formará o ânion hidreto H- com configuração semelhante a de um gás nobre. Ou seja, ter um raio pequeno dificulta arrancar os seus elétrons, energia de ionização alta, e facilita receber seus elétrons, uma afinidade eletrônica menor que zero. No caso, a nossa afirmativa está verdadeira. O nosso gabarito fica a letra C, de cuscuz com uma colherzinha de chia. Para quê? Para baixar o índice glicêmico. Para você que vai fazer a prova do ITA, domingo, a primeira fase, eu desejo excelente prova. Tenha fé no Pai. Vamos em frente, que atrás de vocês vem gente.